Olá! Nessa videoaula nós responderemos uma pergunta que provavelmente vem te acompanhando durante todo o seu ensino médio, durante toda a sua vida estudantil e, se brincar, até durante o seu curso universitário. Por que apenas um espermatozoide fecunda o óvulo? A gente decora sempre a vida inteira, entende isso, escuta, né? Que um gameta masculino fecunda o gameta feminino. Ora, por que apenas um espermatozoide fecunda o óvulo? Lembrar que óvulo na espécie humana, na verdade, é um ovócito secundário. Nós corriqueiramente chamaremos de óvulo aqui, tá? Na espécie humana, óvulo seria um ovócito secundário. Mas, vamos lá. Por que apenas um espermatozoide fecunda o óvulo? O que impede que depois que um espermatozoide penetre no gameta feminino, o que acontece naquele momento que impede que outros gametas também penetrem no gameta feminino e fecundem o gameta feminino? Então a pergunta da aula, por que apenas um espermatozoide fecunda o óvulo, tá? De tão simples a pergunta, ela chega a ser muito legal, pela simplicidade que ela tem, né? Nós responderemos essa pergunta nessa aula. Para que essa pergunta seja respondida, inicialmente deveremos revisar os gametas sexuais, tá? Bem rapidamente, o gameta sexual feminino na verdade, óvulo, ovócito secundário na espécie humana, e gameta sexual masculino, espermatozoide. Nesta figura, então, temos a representação dos dois gametas sexuais, né? A figura de cima, obviamente, mostra para a gente o gameta sexual feminino. Nós conhecemos como óvulo humano. Na verdade, o óvulo humano representa um ovócito secundário, né? E a figura de baixo representa o gameta sexual masculino, que nós chamamos de espermatozoide. Então, vamos lá. Analisando inicialmente o gameta sexual feminino, a figura de cima, né? Gameta sexual feminino, popular óvulo humano, na verdade, um ovócito secundário. Para que nós possamos entender como apenas um espermatozoide fecunda, vamos dizer assim, o óvulo, né? É necessário que nós venhamos a entender as camadas, as membranas que envolvem o gameta sexual feminino. Inicialmente, obviamente, o envoltório mais interno, membrana plasmática, que toda célula tem, né? Obviamente, o gameta é uma célula, então, obviamente, ele tem membrana plasmática também, lipoproteica, semipermeável, as propriedades da membraninha que você já conhece. Então, o envoltório mais interno é a membraninha plasmática. E logo após a membraninha temos duas camadas protetoras mais externas, tá? Uma camada protetora grudada praticamente com a membrana plasmática é a zona pelúcida, também chamada membrana pelúcida ou até mesmo envelope vitelínico, tanto faz. O nome mais comum que nós encontramos em provas, em livros, seria zona pelúcida, né? E uma camada protetora mais externa, formada por células, são chamadas de células foliculares, tá? Então essa camada mais externa, formada por células foliculares, é conhecida como corona radiata ou radiada, os dois termos são aceitos. Então, recapitulando, temos uma célula, no caso, o óvulo humano, a representação do núcleo do óvulo humano com N cromossomos provenientes da mãe, o citoplasma, obviamente, do óvulo humano, ovócito secundário, a membrana plasmática, a zona pelúcida, camada protetora mais interna, próxima à membraninha plasmática, e corona radiata, que seria a camada protetora mais externa, tá? Então esse seria o gameta feminino, e sem esse conhecimento sobre envoltórios, obviamente não entenderemos o porquê que apenas um espermatozoide fecunda o óvulo humano, tá? Na verdade, mais uma vez, é um ovócito secundário. Embaixo temos então o espermatozoide, uma figura bem simples, bem prática, a cabeça do espermatozoide, fácil de você visualizar, o núcleo com os N cromossomos provenientes do pai. Na parte anterior da cabeça do espermatozoide, uma bolsa, conhecida como acrossomo. Acrossomo é um tipo de vesícula, uma bolsinha formada a partir do complexo golgiense, tá? Do complexo de Golgi. Dentro dessa bolsa nós temos enzimas. E essas enzimas, obviamente, vão colaborar com a penetração do gameta masculino dentro do gameta feminino. Essas enzimas dentro da bolsa acrossomo são conhecidas como hialuronidases. As hialuronidases são enzimas dentro dessa bolsa conhecida como acrossomo e que vão colaborar com essa penetração do gameta masculino dentro do gameta feminino. Ainda na cabeça temos uma região chamada de pescoço ou colo, né? Isso pode ser variável, e nessa região chamada
pescoço ou colo. Temos aqui a peça intermediária, onde se encontram mitocôndrias que geram energia para o movimento do flagelo, que é a cauda, né, do espermatozoide, e centríolos, que são organelas que originam, no caso, o flagelo, tá? Então esse seria o gameta sexual masculino e em cima o gameta sexual feminino. A partir desse conhecimento rápido das duas células, já podemos começar a entender o que é o mecanismo de fecundação. Tá aí então, os gametas sexuais, masculino e feminino mais uma vez, né? Gameta sexual feminino, popular óvulo, na espécie humana, ovócito secundário. E eu fiz questão de relatar com você, de ser um pouco incisivo nessa ideia, e mostrar para você os envoltórios do óvulo, né? Sem esse conhecimento não dá para entender e responder a pergunta dessa aula, porque é apenas um espermatozoide fecunda o óvulo, ok? Então vimos que o óvulo, ovócito secundário, possui a membrana plasmática, vou chamar de membrana ovular, uma camada protetora mais externa após a membrana ovular, que é a zona pelúcida, que é uma camada glicoproteica, tá? A zona pelúcida ou membrana pelúcida ou envelope vitelínico, né, como relatado, é uma camada glicoproteica formada de glicoproteínas. E a camada mais externa, corona radiata, formada por células foliculares. São os três principais envoltórios do gameta sexual feminino. E vimos também o espermatozoide, o princípio básico dele, né? A região chamada cabeça, a cauda, que é um flagelo, responsável pela locomoção do espermatozoide. E na cabeça, o que me interessa nesse momento, na extremidade, na ponta da cabeça, existe uma bolsa, né? Que é o acrossomo. Acrossomo, na verdade, é uma vesícula proveniente do complexo golgiense, proveniente do complexo de Golgi. E dentro dessa bolsa, dessa vesícula que fica na cabeça do espermatozoide, acrossomo, nós temos enzimas chamadas de hialuronidases. E essas enzimas hialuronidases serão responsáveis em parte pela penetração do gameta masculino no gameta feminino, óvulo, espécie humana, ovócito secundário. Vou mostrar para você nesse próximo slide a ideia básica da fecundação, tá? E logo após esse slide mais básico, voltarei fazendo uma revisão rápida e mostrarei para você porque é apenas um espermatozoide fecunda o óvulo. Veja só de uma forma bem rápida o que é fecundação. Vamos começar com um raciocínio mais direto, mais lógico do que é fecundação, obviamente. Tá? E numa próxima tela nós mostraremos a pergunta dessa aula, porque é apenas um espermatozoide fecunda o óvulo, tá? Então vamos lá, mais uma vez o gameta sexual feminino, com seus envoltórios protetores, a camada mais interna, a membrana plasmática, envoltório que toda célula tem, a zona pelúcida, né, que é uma camada, na verdade, glicoproteica, e essa camada glicoproteica, chamada zona pelúcida, seria a camada protetora mais interna, próxima ao óvulo humano, e a corona radiata, que seria essa camada protetora mais externa, formada por células foliculares, né? Quer dizer que a camada mais externa, corona radiata, é formada por células chamadas de células foliculares. De acordo com a nossa figura, perceba que, supondo a chegada de algumas dezenas de espermatozoides até o óvulo humano, tá? O espermatozoide, na verdade, ele passa por entre as células da corona radiada. É um engano, às vezes, nós decorarmos que as enzimas do acrossomo digerem a corona radiada. Não há essa digestão. Na verdade, o espermatozoide passa por entre os espaços dessas células foliculares que formam a corona radiada. Então, ao passar por essa corona radiata, ele encontra com quem? Agora sim, com a zona pelúcida, que é essa camada azulada, mais clarinha, próxima ao óvulo humano. E ao chegar na zona pelúcida, que é uma camada glicoproteica, o acrossomo se abre e libera as enzimas. Repetindo, acrossomo é uma bolsa na cabeça do espermatozoide. Na verdade, melhorando, é uma vesícula formada a partir do complexo golgiense, formada a partir do complexo de Golgi, né? E essa bolsa, essa vesícula proveniente do Golgi, dentro dela nós temos enzimas hialuronidases. As enzimas hialuronidases são liberadas na zona pelúcida quando o espermatozoide entra em contato com a zona pelúcida. Repetindo, o espermatozoide, gameta sexual masculino, passa por entre as células foliculares que compõem a corona radiata, entrando em contato com a zona pelúcida. Ao entrar em contato com a zona pelúcida, essa bolsa se abre e as enzimas são derramadas na zona pelúcida. Portanto, o espermatozoide com as enzimas do acrossomo e hialuronidases realizam uma perfuração na zona. E o espermatozoide, ao perfurar a zona, entra em contato com a membrana do óvulo, com a membrana ovular, perceberam?
primeiro? Então, na verdade, o que acontece nesse momento? A cabeça do espermatozoide é composta de membrana. Então, acontece a fusão da membrana da cabeça do espermatozoide com a membrana do óvulo. Quando as membranas se fundem, o núcleo do espermatozoide penetra no óvulo humano e esse N cromossomos do pai se funde com N cromossomos da mãe, formando uma célula 2N, que nós conhecemos como célula ovo ou zigoto. Repetindo, quer dizer que o espermatozoide passa por esse espaço, né, que nós encontramos entre as células foliculares que formam a camada protetora mais externa, corona radiata. E ao passar por esses espaços, né, das células foliculares, ele entra em contato com a camada protetora mais interna, chamada de zona pelúcida, né? E ao entrar em contato com a zona pelúcida, dentro da cabeça do espermatozoide, temos a bolsa, a vesícula proveniente do complexo golgiense, conhecida como acrossomo, e entrando em contato com a membrana ou zona pelúcida, o acrossomo se abre e libera as enzimas hialuronidases na zona pelúcida. Ele perfura a zona pelúcida, obviamente, e entra em contato com a membrana ovular. Entrando em contato com a membrana do óvulo, haverá uma fusão da cabeça do espermatozoide com a membrana ovular. E nessa fusão, o núcleo com N cromossomos do pai penetrará, obviamente, no gameta feminino, encontrando com N cromossomos de quem? Desse gameta feminino. E, obviamente, esses N cromossomos do pai e da mãe se fundem, formando a célula 2N, conhecida como zigoto. Por enquanto, tudo bem? Então, entendemos como ele penetra, como ele entra, né? Mas por que apenas um espermatozoide entrará? Interessante, né? Então, nesse slide, nós vimos de uma forma bem simplificada como que o gameta masculino penetra no gameta feminino. Eu vou recapitular com você e continuar no próximo slide, ok? Então, o que aconteceu nesse slide de uma forma bem rápida, bem sucinta? O espermatozoide passa por entre as células foliculares, da camada mais externa do gameta sexual feminino, que é a corona radiata. Então, a corona radiata não é digerida, ela é formada por células foliculares e o espermatozoide passa por entre essas células foliculares, encontrando com a zona pelúcida, que é glicoproteica. O espermatozoide, em contato com essa camada glicoproteica, que é a zona pelúcida, o acrossomo se abre, libera as enzimas hialuronidases que perfuram a zona pelúcida. E ao perfurar a zona pelúcida, a membrana da cabeça do espermatozoide se encontra com a membrana ovular. As duas se fundem e o núcleo do espermatozoide penetra no núcleo do óvulo. Os dois núcleos se encontrando, N de origem paterna, N de origem materna, os dois núcleos na verdade se encontram, os cromossomos se juntam, formando a primeira célula 2N, que é chamada de zigoto. Esse é o resumo para você entender o que é fecundação. Agora vamos aprofundar nessa zona pelúcida e entender o porquê que apenas um espermatozoide fecunda o óvulo. O espermatozoide, portanto, possui toda uma maquinaria, obviamente, necessária para que possa perfurar as membranas protetoras do óvulo humano, né? Então, a camada protetora mais externa, corona radiata, formada por células foliculares. Essa camada mais clara, mais esbranquiçada é a zona pelúcida, que será perfurada, como dito anteriormente na tela passada, e essa parte mais azulada, mais interna, é a membrana ovular, é a membrana do óvulo, né? Aqui temos o citoplasma do óvulo, obviamente o núcleo com N cromossomos de origem materna, que será fecundado, obviamente, por N cromossomos do pai de origem paterna, que se encontra no núcleo do espermatozoide, ok? Quer dizer que, como dito anteriormente, o espermatozoide passa por entre as células que formam a corona radiata. E ao passar por entre as células, algumas dezenas deles, né, chegarão até o gameta sexual feminino, ele passa por entre as células foliculares da corona radiata, entrando em contato com a zona pelúcida. E ao entrar em contato com a zona pelúcida, o acrossomo localizado em sua cabeça libera enzimas hialuronidases. Vamos recapitular. A acrossomo, então, é aquela vesícula proveniente do Golgi, onde encontramos enzimas hialuronidases, que são liberadas na zona pelúcida, perfurando a zona pelúcida. Porém, como essas enzimas são liberadas? Essa camada zona pelúcida, ela é glicoproteica, formada de glicoproteínas, tá? Um tipo especial de glicoproteína é chamada de ZP3. Agora, qual o objetivo de conhecermos essa glicoproteína ZP3? É essa glicoproteína chamada ZP3
que em contato com a cabeça do espermatozoide faz com que o acrossomo libere as enzimas. Então, na verdade, essa ZP3 é uma espécie de receptor. A cabeça do espermatozoide entrando em contato com essa glicoproteína chamada ZP3, imediatamente o acrossomo libera as enzimas na zona pelúcida, que são as hialuronidases, perfurando, portanto, a zona pelúcida. É muito bonito, né? Quer dizer que a cabeça do espermatozoide, em contato com a zona pelúcida, entra em contato com glicoproteínas chamadas de ZP3. E é esse contato da cabeça do espermatozoide com a glicoproteína ZP3 que faz com que o acrossomo libere as enzimas hialuronidases que perfuram a zona pelúcida. Obviamente, ao perfurar a zona pelúcida, o espermatozoide, a cabeça dele, entra em contato com a membrana do óvulo. Obviamente, a membrana da cabeça do espermatozoide se funde com a membrana ovular. E essas membranas se fundindo levam à liberação do núcleo do espermatozoide dentro do óvulo humano. Repetindo. A cabeça do espermatozoide entra em contato com a zona pelúcida. E a zona pelúcida é glicoproteica, formada de glicoproteínas. A glicoproteína mais especial que nós devemos conhecer é a ZP3. A cabeça do espermatozoide em contato com a ZP3 faz com que o acrossomo libere as enzimas hialuronidases que perfuram, a zona pelúcida. Quer dizer que a membrana da cabeça do espermatozoide se funde com a membrana ovular. E nessa fusão haverá a entrada do núcleo do espermatozoide dentro do núcleo do óvulo. Obviamente, outras estruturas entrarão também, obviamente, dentro do óvulo, Porém, nos interessa aqui apenas o núcleo do espermatozoide, já que outras estruturas irão ser degeneradas ao entrarem dentro do óvulo, obviamente, do gameta sexual feminino. Aí vem a nossa resposta, então. A partir dessa entrada do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, a membrana ovular sofre um mecanismo de despolarização, uma inversão de cargas, em relação a alguém que você conhece chamado de sódio e potássio. Então, com a entrada do núcleo do espermatozoide dentro do óvulo, se encontrando futuramente com o núcleo do óvulo, formando o zigoto, haverá imediatamente com essa entrada do núcleo do espermatozoide dentro do óvulo, uma despolarização, uma inversão de cargas da membrana plasmática. E, obviamente, essa inversão impede com que uma nova membrana de cabeça de espermatozoide se funde com a membrana ovular, o que impede, desde já, que outro espermatozoide fecunde o óvulo. É muito bonito, Vamos repetir, quer dizer que o núcleo do espermatozoide penetrou dentro do óvulo. E nesse momento a membrana ovular sofre uma despolarização, uma inversão de cargas em relação ao sódio e ao potássio, E essa membrana agora ovular despolarizada impede uma nova fusão de membrana de cabeça de espermatozoide com membrana ovular. Se não há uma nova fusão, não haverá entrada de um novo espermatozoide, ok? Porém, esse não é o único mecanismo que explica porque apenas um fecundará, Além dessa inversão de cargas, essa despolarização da membrana plasmática, essa inversão de cargas que impede que um novo espermatozoide, uma nova membrana de cabeça de espermatozoide se funda, com a membrana ovular, nesse momento, com essa inversão de cargas, existem grânulos dentro do óvulo, são chamados de grânulos corticais. Para que você entenda, grânulos corticais também são espécies de bolsinhas com enzimas, Nesse momento de inversão de cargas, o que acontecerá? Esses grânulos corticais se rompem e liberam suas enzimas. E liberando suas enzimas, o que vai acontecer? As enzimas são liberadas, na verdade, por exocitose, Como assim exocitose? As enzimas corticais, os grânulos corticais, são liberadas entrando em contato com a zona pelúcida. E essas enzimas dos grânulos corticais, que são bolsinhas ricas em enzimas, quando as enzimas são liberadas para fora por exocitose, elas entram em contato com as glicoproteínas ZP3 da zona pelúcida, inativando a ZP3. Não é a ZP3 que, obviamente, em contato com a cabeça do espermatozoide, levava o acrossomo a liberar enzimas? Então, obviamente, se os grânulos corticais, bolsinhas internas do óvulo que contêm enzimas, se rompem e liberam as enzimas por exocitose até a zona pelúcida, essas enzimas, na verdade, atuam nesses receptores que são as glicoproteínas ZP3. A partir desse momento, as enzimas dos grânulos corticais,
entrando em contato com essas glicoproteínas chamadas ZP3, a ZP3 nesse momento não reconhece mais a cabeça do espermatozoide, portanto não haverá rompimento de acrossomo e liberação de enzimas, ou seja, não haverá perfuração e nem fusão de membrana da cabeça do espermatozoide com membrana do óvulo. É muito bonito, né? Vamos repetir, além do mecanismo de despolarização, a inversão de cargas da membrana que impede que uma nova membrana de cabeça de espermatozoide se funda com a membrana ovular. Nesse momento de inversão de cargas, bolsinhas chamadas de grânulos corticais presentes dentro do óvulo liberam suas enzimas para o lado de fora, em contato com a zona pelúcida, né? Como as enzimas saem, é uma exocitose, uma liberação externa de enzimas para fora, né? Quando as enzimas saem, entram em contato com a zona pelúcida e diretamente com o receptor chamado glicoproteína ZP3, essa ZP3, a partir desse momento, em função das enzimas dos grânulos corticais, elas não reconhecem mais a cabeça do espermatozoide. Portanto, a partir desse momento, o acrossomo não libera mais suas enzimas. Portanto, nenhum espermatozoide, a partir desse momento, consegue perfurar a zona pelúcida e, obviamente, não haverá fusão de membrana da cabeça do espermatozoide com a cabeça do óvulo, levando apenas a uma conclusão: apenas um espermatozoide fecunda o óvulo. Muito bonito, né? Então, repetindo a nossa ideia final, né? Quer dizer que quando o núcleo do espermatozoide penetra no óvulo, haverá uma inversão de cargas, uma despolarização que impede a fusão de novas membranas de cabeça do espermatozoide com membranas ovulares. E a partir desse momento, dessa inversão de cargas, dessa despolarização, grânulos corticais que contêm enzimas, né, liberam as enzimas por exocitose, quer dizer, para fora, e estas enzimas dos grânulos corticais entram em contato com a zona pelúcida, sendo mais específico com as glicoproteínas ZP3 da zona pelúcida. E nesse momento, essas glicoproteínas ZP3 não reconhecem mais a cabeça do espermatozoide, impedindo com que o acrossomo libere suas enzimas. Obviamente, sem liberação de enzimas, não haverá perfuração e não haverá fusão de membrana da cabeça do espermatozoide com a membrana ovular. Portanto, apenas um espermatozoide fecunda o óvulo. Tá aí. Então entendemos por que apenas um espermatozoide fecunda o óvulo. Recapitulando rapidamente, né? O espermatozoide passa por entre as células da corona radiata, que é formada por células foliculares. Ele entra em contato com a zona pelúcida, que é glicoproteica. Existe uma glicoproteína chamada ZP3 na zona pelúcida, que em contato com a cabeça do espermatozoide provoca a abertura do acrossomo, que libera as enzimas e perfura a zona pelúcida. Ao perfurar a zona pelúcida, ele encontra com a membrana ovular. A membrana da cabeça do espermatozoide se funde com a membrana ovular. E o núcleo do espermatozoide penetra dentro do óvulo. Os materiais se juntam, 2N zigoto. Porém, quando o núcleo do espermatozoide entra no óvulo, a membrana ovular sofre uma inversão de cargas, um processo de despolarização em relação ao sódio e ao potássio. E essa inversão de cargas, despolarizando a membrana do óvulo, impede que uma outra membrana de cabeça de espermatozoide se funda com a membrana ovular. Se as membranas não se fundem, nenhum espermatozoide mais fecundará o óvulo. Além disso, nesse momento de despolarização, bolsinhas internas do óvulo, grânulos corticais, liberam as enzimas para fora. Mecanismo de ir para fora, exocitose. As enzimas saindo por exocitose encontram com a zona pelúcida e desativam o receptor, que é o ZP3, a glicoproteína ZP3, que fazia com que o acrossomo liberasse suas enzimas. Se você desabilita a glicoproteína ZP3, a ZP3 não se comunica mais com a cabeça do espermatozoide, o acrossomo não se abre, as enzimas não derramam, então quer dizer que também nenhum outro espermatozoide será capaz de perfurar a zona penetrando no óvulo. Muito bonito. 2 mecanismos. Ele não consegue mais perfurar a zona pelúcida, porque o acrossomo não libera mais as enzimas, porque o ZP3 foi desativado e devido à despolarização da membrana do óvulo. Muito legal, muito lindo. Olha aqui, olha aqui. Eu chego a arrepiar. Perdi o apetite. Eu ia comer agora, não vou mais.
Você pode. Vai descansar, toma um lanchinho, depois dessa informação espetacular, vamos convir, né? Que legal que foi essa resposta, porque que um espermatozoide fecunda apenas um óvulo. Muito bom. Um abraço para você mais uma vez. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para você. Para mim foi muito proveitoso. É muito bom explicar uma pergunta tão fácil como essa, que vai passando adiante e nós nunca respondemos, né? Porque um espermatozoide fecunda o óvulo e não mais do que um. Um abraço. Tchau.